Hola amigos, soy Luis Rivas, autor de diversos livros espíritas, entre eles crianças, bebês, jovens, e também temos alguns livros de pesquisa. Nós vamos falar hoje sobre a transcomunicação instrumental de uma forma fácil em entendimento. Elaboramos durante vários anos pesquisas com os transcomunicadores do mundo inteiro, no Brasil, América do Norte, da Europa, e produto desse trabalho é este livro chamado Transcomunicação Fácil, e vamos mostrar algumas imagens, algumas atividades que acontecem no Brasil e no mundo, e depois a nossa experiência prática. Para iniciar brevemente o estudo da transcomunicação, nós dividimos aqui em duas etapas, ou digamos, em duas linhas do tempo, né? Uma é a chamada transcomunicação mediúnica, que seria a mediunidade, né? Que vem desde que existem homens, existem espíritos. Se eles conseguiram se comunicar, devem ter-lo feito sempre. Allan Kardec, que elabora esse tratado fantástico, que é o livro dos médiuns, o maior tratado de paranormalidade existente, e até hoje continuamos tendo diversos médiuns, seja no Brasil como no exterior. Muitos médiuns e a mediunidade cada vez mais comum na humanidade. Aqui nessa outra linha do tempo, amarela, vemos a transcomunicação instrumental, ou TCI, que começa com o surgimento dos aparelhos eletrônicos, e somente em 1980 o engenheiro Ernest Jankowski vai criar um nome, porque não tinha um nome específico para a possibilidade do contato entre as duas dimensões por equipamentos. Muito bem. Só para ter uma ideia básica, os primeiros instrumentos eletrônicos ou aparelhos vão surgir no começo do século XX. Nós temos o aporte de Nikola Tesla, Thomas Alva Edison e, no Brasil, do padre Landel de Moura, né? A corrente alternada com Tesla, com Edison, nós vamos ter diversos equipamentos, entre eles o fonógrafo, né? E o padre Landel é o pioneiro do telégrafo inalámbrico, sem fio. E qual era a ideia dele? Era criar um aparelho de comunicação com o mundo espiritual, assim como teve Tesla, assim como teve também Edison. Então, eles desejavam um contato com o mundo maior, sendo que ainda a tecnologia não permitia, mas a ideia básica estava aí. Padre Landel é tão interessante porque ele, além de ser o criador do telégrafo, ele também foi o pioneiro do rádio e do telefone, só que não fez a patente. Logo, meses depois, Graham Bell e Marconi, né, vão ser considerados os inventores. Mas, na verdade, meses antes, ele já tinha conseguido esse tipo de resultados. Um gênio, né, o padre Landel de Moura. Vamos avançando um pouquinho mais. Agora, 1959. Esta é uma data, assim como para o Espiritismo são as Irmãs Fox, para a transcomunicação seria mais ou menos este dia, porque esse senhor aqui, Friedrich Jurgenson, ele vai sair nas florestas, na Suécia. Ele é ucraniano, sueco. Então, sai na floresta para captar os cantos das aves, né, da natureza, e ele saiu com seus equipamentos de som, de captura de áudio, e quando escuta em casa, vê que tinha uma interferência. Não somente estavam as vozes dos pássaros, mas também tinha uma voz que entrava e dizia assim: Friedrich, você está sendo observado. Friedel, meu pequeno Friedel, pode me ouvir? E o mais chocante é que a voz não somente era uma voz humana, mas também era a voz da mãe de Friedrich Jurgenson, que tinha entrado na captação.
Então, aí lembramos muito bem do nosso Chico Xavier, que fala que o telefone toca do lado de lá, né? Ele não tinha feito nenhuma evocação, nem nada, mas foram os espíritos que modularam os sons das folhas, do canto dos aves, dos pássaros, e eles conseguiram, sabemos que sua tecnologia é superior, modular e de alguma forma interferir na matéria e nas ondas de som foram captadas por Friedrich Jurgenson. Então, essa é a primeira captação que nós vamos ter de uma forma assim mais patente. E Jurgenson, logo depois, vai contar com o apoio deste outro senhor aqui, que é o Konstantin Raudive, que vai aperfeiçoar o equipamento de captação e conseguirão 72 mil vozes. Estamos falando dos anos 60, né? Nos anos 70, nos Estados Unidos, houve casal, o casal George e Janet Meek, com um companheiro que fez um financiamento, fizeram uma super máquina chamada de Spiricon, que era mais sensível de captação de áudios existente na época. Hoje, nosso celular consegue ser até maior que o Spiricon, mas na época foi o melhor que se tinha. Inclusive, tudo isto foi dado informações mediúnicas para como construir este equipamento de aprimoramento de áudio. Muito bem, avançamos um pouquinho mais. Nos anos 80, o senhor Klaus Schreiber era um técnico de eletrônica alemão e ele tinha seus dois filhos desencarnados e ele conseguia a captação por áudio da voz da sua filha. E sua filha falou para ele que se prepare porque começaria a captar imagens. E ele cria uma técnica, que é uma câmera frente a uma TV, que está naquele ruído branco, aquele tsh, né? Antigamente as TVs tinham isso, e ele faz uma retroalimentação, e com esse sistema de retroalimentação, depois de alguns minutos, era projetado o resultado em outra televisão, e aí eram capturadas as imagens, e começou a surgir esse sistema chamado de Vidicom, né? Então, nos anos 80, Klaus Schreiber é que inaugura essa nova etapa de não somente captar o áudio, mas também captar a imagem. Inclusive, ele consegue esta imagem, que é das mais famosas, referente, atribuída à atriz Romy Schneider, que está aqui na imagem. Está Romy Schneider e aqui a captação de Klaus Schreiber. Ele também captou a foto, a imagem da sua filha desencarnada, do seu filho também, e há uma outra atribuída a Albert Einstein. Então, esses foram os dois métodos básicos no século passado, com áudio e com imagens com retroalimentação. Mas o que é que acontece? Damos um grande avanço e agora chegamos ao 2020, nesta década. Nós iniciamos, então, a pesquisa com os transcomunicadores de hoje, da atualidade, e equipamentos novos. Nos Estados Unidos, TCI-SEAT, coordenada por nossa amiga Simone Santos, aqui no Brasil, a nossa queridíssima Sônia Rinaldi, a pioneira e trabalhadora incansável da transcomunicação. Na Europa, temos vários companheiros na França, na Alemanha, mas também na Itália. Eu tive a oportunidade de conhecer a Daniel Goulart, que ele é um engenheiro que tem conseguido criar câmeras de captação de bioenergia e ectoplasma. Então, nós temos resultados muito interessantes, né? Só mostrar rapidinho as câmeras de Daniel Goulart. Aqui temos uma mão normal, né? De uma pessoa, e com sua câmera, são 5 câmeras que já tem desenvolvidas, e vemos no momento que a pessoa vai aplicar um passe, ou imposição de mãos, ou até reiki, enfim, começa uma luz esverdeada a ser captada nas pontas dos dedos e na palma da mão, e na hora da aplicação do passe, ou imposição de mãos, enfim, tem uma espécie de uns 20, 30 centímetros em torno da mão
aparece essa luz esverdeada. Esta é uma sessão de Reiki, onde a pessoa que vai elaborar esta bioenergia, que assim chamam eles, vemos como se forma uma aura em torno da pessoa doadora, né? E as outras pessoas não manifestam nenhuma coloração, né? Que um dado interessante, um homem fazendo um carinho num cachorro, né? O simples fato do afeto, do carinho, do abraço, nós também estamos doando constantemente bioenergia. E isto mostraria que, não somente durante o horário do passe magnético, num centro espírita, é feita a doação, sino é constantemente, né? Em todo instante que fazemos um carinho, um abraço, uma bênção, porque há um outro trabalho interessantíssimo aqui que eu pulei, que ele tirou uma foto de uma pessoa sorridente, né, feliz, né, e aí vemos nos olhos e na boca que sai também essa substância bioenergética, né? E quando a pessoa está em desgosto, pelos olhos também é emitida algum tipo de coloração, mas com uma intensidade diferente, né? Aí, claro, surgem muitas possibilidades. Será que na hora de abençoar dos nossos lábios, da nossa voz, sairia substância magnética? Aí, obviamente, surgem muitas possibilidades no olhar, né? Isso deixamos para outras pesquisas que eu estarei com ele, espero, este ano, né? E a gente tira algumas dúvidas sobre outras áreas, porque ele está desenvolvendo, o trabalho dele é tão bacana, que ele está desenvolvendo, por exemplo, aqui, um cachorro fazendo um carinho num gato, e a luminosidade que o cão emite sobre o gato, né, clareia tudo e praticamente o gato desaparece. Olha que interessante. Então, são equipamentos vindo a trazer informações que nós tínhamos pela literatura mediúnica. Isso é lindíssimo. Uma dançarina, né, de ballet clássico, toda a bioenergia e a substância que é drenada com umas cores belíssimas, né? A gente não fazia ideia, né? Ele tem uma câmera, não tenho aqui o resultado, mas eu já vi, de captação de quartzos, de alguns minerais que alguns produzem e geram bioenergia, né? Algumas plantas também, né? É interessante como os equipamentos vêm a nos trazer algumas informações, né, que nossos olhos normais não conseguiriam ver, a não ser um médium vidente com maior capacidade. Muito bem, rapidamente, então, nós temos aqui a técnica do vídeo, né, da realimentação, variantes que foram criadas. O Klaus Schreiber, ele colocava as mãos nas câmeras, porque ele via que quando tinha uma aproximação das mãos ou de algumas pessoas, a captação ficava melhor. Então, não é que não existisse, pode captar sim, mas se contar com um fator, né, não sei se é ectoplásmico, humano, a captação consegue ser melhor ainda. Igualmente com o áudio, né? Antigamente se precisava muitas rádios AM, FM de outras frequências, quedas d'água, né? Alguns usam chuveiro, né? Outros usam ventilador, né? Aquele som repetitivo também. Então, são sons que precisam os espíritos para poder fazer a manipulação. Tá? Então, eles alteram as ondas e aí conseguem interferir e entrar suas vozes. Muito bem. Avançando mais, o que estaria por detrás? Já conversando com os transcomunicadores, o resultado é o seguinte. No mundo espiritual existe uma estação, uma espécie de estação espacial espiritual, chamada Rio do Tempo, ou Zeitstrom, em alemão, que é o Rio do Tempo. E ela é coordenada por Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, o próprio padre Landel de Mora, está aí Konstantin Raudive, Jurgenson, e mais ainda, muito voltado ao trabalho está também Madame Curie, William Conrad Roentgen, o criador do raio-x, Dennis Gabor, do holograma, entre outros. São centenas de técnicos, engenheiros que estão aqui. E mais um detalhe, que a partir de 2015,
se sabe que a estação Rio do Tempo começou a receber irmãos engenheiros também, mas de outros mundos. Então, há uma somatória de espíritos irmãos de outros planetas que já tem base espiritual sobre a Terra. Então, a Terra não somente conta com os espíritos daqui, né, encarnados da Terra, desencarnados, mas também como uma grande quantidade de bases de irmãos de outros orbes, que vêm para somar nesse momento da transição que nós vivenciamos para iniciar uma nova etapa. Muito bem. Então, dentro disso, né, a previsão para nessa etapa de regeneração é que a transcomunicação tornará-se um fato real, dará fim ao materialismo na Terra, né, porque todo mundo poderá conseguir captação de imagens e áudios com seus próprios equipamentos eletrônicos. A mediunidade vai ganhar uma nova etapa, vai trazer um consolo definitivo no nosso mundo. As informações do mundo espiritual serão mais diretas. Então, isso que quer dizer? Por exemplo, livros psicografados já poderão vir captações diretas, sem nenhuma possibilidade de interferência de um médium, até porque o conteúdo será mais rápido, mais próximo. Imagine ter contato com líderes espirituais em todos os sentidos, ou engenheiros eletrônicos, ou cientistas, ou líderes religiosos, né? Então, imagine falar com Gandhi, ou os meus irmãos islâmicos falando com Maomé. Então, ter acesso direto à informação será um grande avanço para a nossa humanidade, e entre eles, obviamente, na casa do Pai há muitas moradas, o contato com irmãos de outros planetas. Então, vai ser um grande avanço, tanto que o Chico Xavier falou que quando chegar a tecnologia da ciência, este tipo de comunicação, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã no mundo. O Chico Xavier prevendo que a humanidade, a civilização cristã, o Ocidente, né, terá uma grande mudança, né, depois deste contato. Muito bem. Agora, nós elaboramos aqui no Rio de Janeiro um laboratório de pesquisa chamado Rio do Tempo. Nós começamos usando outros métodos, tá? Entre eles, usando técnicas de gás, vapor, criamos uma cabine, e aqui temos alguns dos nossos primeiros resultados. Técnica de vidro, o tempo não daria para explicar cada uma delas, né? Mas estamos mostrando aqui nossas primeiras, essa foi inspirada em nosso lar, com uma cápsula de quase 2 metros, enchemos de gás e soltamos uma luz. Então, os espíritos conseguem manipular ponto a ponto, pontinho a pontinho, né? Começa a se ver alguns rostos, ainda muito difusos, né? Essas são outras técnicas, outras foram no Congresso Espírita de Goiás, né? Alguns de corpo mais inteiro, já há uma intenção de formação, né? Que parece uma moça de perfil, com um abrigo, né? Eles conseguindo modular as cores, né? Esta outra, parece aqui, se vê os lábios, o queixo, né? Intenção do olho. Este outro companheiro olhando já de frente. Ainda, obviamente, que são as primeiras experiências nossas, né? Aqui nós perguntamos se eles poderiam fazer alguma letra, palavra, e eles criaram como se fosse uma letra T e um coração. E aqui parece uma E. Um amigo me falou, Luiz, aqui parece que tem a letra E. Então, em espanhol seria te amo, né? Se fosse uma tradução, né? Aqui parece que eles descreveram a palavra fé. É claro, ainda são possibilidades, né? Alguns companheiros, na medida que fomos publicando, falaram, olha, Luiz, esse daqui parece a Silvia Gasparetto, né? Essa daqui nos falaram, olha, lembra muito ao Camilo Flammarion, né? E nós passamos isto, 3 médiums entraram em contato conosco, e nós passamos para o nosso querido Raul Teixeira, que nos falou que sim, realmente lembrava muitos traços da transimagem, a queda dos olhos, aqui alguns rasgos ao próprio Camilo, que é seu guia, Camilo Flammarion, né? Alguns falaram que se lembraria a Sheila, talvez sim, não sei, né? Outros falaram que se lembra muito do Dr. Bezerra. Há algumas
alguns sinais que poderia ser, né? E nós conseguimos também algumas transimagens não humanas, né? Aqui alguns com os olhos bem mais separados, boca muito pequena, né? Este com técnica de vidro, o espelho com retrovisão é outra técnica. Esta foi muito interessante, mais nítida, talvez das mais nítidas que temos. O pescoço muito alongado, né? Uma roupa muito diferente da nossa, né? E aqui parece que tem umas protuberâncias na cabeça, né? Depois de começar as primeiras captações, olhos mais afastados, né? São formas humanoides diferentes. Este parece uma espécie de um canino, uma raposa, né? Aqui tem outro que parece um perfil com umas relvas aqui atrás, né? São formas diferentes, né? Esta experiência aqui foi meu filho, né? Projetado na televisão, esta é a sombra do meu filho, e sobre ele tem este rosto que aparece, e você vê a boca pequenininha, olhos maiores, né? Um outro companheiro espiritual aqui projetado, e as proporções não são exatamente iguais às humanas, né? Esse outro com um pescoço enorme, né? Tamanhos gigantes, né? E estas são as últimas, do ano passado, né? Esta foi no Congresso de Juiz de Fora, nós conseguimos os lábios bem mais definidos, os olhos, já criamos uma cabine portátil para levar a eventos. Com a ajuda da inteligência artificial, ela fez uma recriação do que poderia ser. O interessante é que a IA não é para dizer o que é, mas sim pelo menos para evitar o efeito de pareidolia, né? Se ela detecta alguns algoritmos, né, de alguma arquitetura humana, ela traduz. Quando não encontra, ela não chega a gerar nada, né? Apenas foi uma experiência realizada em alguns, né? Esse também, esta é a captação em TCI, e isto aqui a inteligência gerou, né? Identificou talvez ser de uma árabe, não sei como explicar bem. Esta é com uma técnica de água, né? Uma bandeja de inox com reflexos de luz, né? Este é um outro rosto, olhos muito separados, são formatos diferentes, né? Este é o pai da minha esposa, Ana. Aqui está ele quando estava encarnado. E esta é a captação. Nós conseguimos pela primeira vez um áudio uma semana depois. Primeiro foi a imagem, esta daqui. Tinha 2 meses de desencarnação. Né? E na semana seguinte, na captação de áudio, conseguimos a voz dele. Né? Não houve evocação, não foi feito. A evocação é aos guias espirituais, né? Mas eles que trazem, projetam as imagens, né? Igual para o áudio. Eles que dão a informação, né? Foi também de forma espontânea, né? Aqui com técnica de humo, esta daqui da direita, esta com queda d'água. A gente está fazendo muitos testes, né? Eles conseguem interferir, né? Alguns vemos que os resultados são melhores, outros ainda precisam aprimorar, né? Este foi num congresso em Belo Horizonte, e alguns companheiros nos falaram que tinha uma semelhança muito grande com José Grosso. Então colocamos aqui ambas imagens, né? Esta foi em São Paulo, um outro congresso, e alguns companheiros falaram que tem uma certa semelhança a este espírito que Joseph Gleber, que se dedica à cura, né, cura espiritual, médico da Primeira Guerra Mundial, né? Esse daqui é interessante que você vê bem nítido o nariz, né? Os 3/4 bem mais definido, né? Esta é uma imagem espontânea e uma senhora entrou em contato falando que lembra muito a seu filho desencarnado em Portugal. Colocamos apenas como uma curiosidade. Alguns outros rostos, né? Esse está um pouco deforme porque o gás às vezes se mexe, né? Mas aqui você consegue ver até os dentes, né? Os lábios também definidos, né? E não parece ser uma figura totalmente humana, né? Assim como essa daqui da direita, né? E esta foi sobre um casaco, interessante, porque na hora de filmar,
a câmera girou, né? Enfim, não estava muito bem conectada, e tinha aqui uma atrás, uma moça, a Natasha McKenna, uma cantora, e ela estava nos ajudando, e sobre o casaco dela projetaram este rosto, né? Aqui temos uns outros que foram feitos junto com o médium Álvaro Modercai, que é um médium de efeitos físicos lá de São Paulo. Ele estava presente, ele entrou em transe, e nós conseguimos, não sei se com a ajuda da ectoplasmia também, que melhorou este resultado. E este daqui parece uma criança de perfil, né? Lábios, olhando de lado. Esse também foi junto com Álvaro, parece alguém. Álvaro reconheceu tratar-se de um espírito do centro espírita dele, que é como um pigmeu, tá? Esse irmão daqui, né, de origem africana, e este outro vinculado a ele porque ele é judeu, né? Judeu espírita, médium. Então, é uma entidade também vinculada a ele, e eu achei legal que conseguir um olho, fazer até a esfera, o círculo, né, com mais detalhe. E para finalizar, aqui temos um outro irmão extraterreno, não se conseguem ver de perfil, parece uma raposa novamente, se vê até os dentes, né? E ele está de lado, né? Pescoço esticado. Vemos, a gente está mostrando algumas imagens, mas nós vemos nas captações muitos irmãos, outros com formas totalmente diferentes dos nossos padrões, formas felinas, outros parecem cetáceos, outros insetos, tem alguns têm antenas, eh, outros são humanizados, muito próximos às da Terra, né? Aqui, um que parece que tem um chapéu, não sei se você consegue ver os olhos, a boca, e aqui a mão, né, como fazendo um dedo assim, e este outro, né? O outro, os olhos, aqui a nariz, a boca. Esse também foi conseguido num outro evento espírita, em outro congresso. E para finalizar nossa pesquisa, esse é meu site, luiscu.com, nós estamos montando o Instituto Rio do Tempo, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e vendo companheiros que tenham interesse na transcomunicação para montar um laboratório, melhores equipamentos, mais tempo de pesquisa, e somar-se todos a esse esforço novo, porque vem a contribuir tanto na captação de áudio quanto de imagem, nesta área nova, que vai trazer frutos, sabemos, amanhã, mas estamos nessa etapa de investigação, nossos recursos ainda limitados, mas quem sabe, somando-se novos companheiros, a gente consiga expandir mais esta investigação e novos elementos somar-se. Então, deixo aí meus contatos, se alguém tiver alguma experiência, fotos, imagens, vídeos, né? Estamos chegando de todo mundo, da Argentina, Colômbia, Peru, Espanha, muitas pessoas que captam vozes, imagens, está sendo de uma forma espontânea e massiva. Então, câmeras de segurança, pessoas tirando foto de aniversário, aparecendo espíritos, pessoas mandando um WhatsApp, entrando a voz, né? Então, tendo uma chuva do outro lado, agora por equipamentos eletrônicos. Para finalizar, termino com uma frase que eles mesmos falaram em uma captação de áudio. Somos as mesas girantes virtuais que voltaram. Então, meus amigos, muito obrigado.